Boa noite, pessoal, bem-vindos. Boa Aos poucos, noite, boa noite, Márcia, boa noite, Ana Paula. boa noite. Aos poucos, nossos convidados vão chegando. Vamos dar mais um minutinho aqui para confirmar que todo mundo que estava na sala de espera, que está chegando no computador, finalizando o dia, né? Consegue entrar. Ana Caterina, Laura, bem-vindas. 18h05 aqui para mim. Acho que a gente faz as honras da casa, então, né, professor Helder? Muitíssimo Sim, obrigada por aceitar o convite do IHelgov para estar aqui conosco nessa noite. Professor Helder é professor, doutor em Direito, né, chefe de gabinete aí da liderança da maioria no Senado e do gabinete do senador Renan. Tá ministrando uma aula de orçamento no IBMEC, né? Tem um currículo bastante vasto aí, é um dos maiores especialistas em orçamento público. E a gente achou bastante interessante trazer essa conversa aqui hoje, justamente pelo momento em que as empresas estão começando a se planejar, as estratégias de relações governamentais estão sendo finalizadas e se estruturando aí para o último trimestre e para o próximo ano. Então, professor Helder, por favor, a palavra está contigo. Ele montou alguns slides aqui para a gente conversar e ter uma visualização melhor da pauta, que eu até brinco, né, que para uns orçamento é grego, né, não é português, não é uma matéria tão simples assim de ser compreendida. Então, a gente acredita que com o recurso visual fique mais prático, para que todos possam acompanhar aí de uma forma mais otimizada. Contigo, Helder. muito obrigado, Ana Paula, pela abertura e pelas palavras, né? A Márcia também, que está nos acompanhando de São Paulo, e os demais participantes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e a iniciativa do IHelgov, né, de trazer esse debate sobre orçamento público e políticas governamentais, uma perspectiva que possa trazer algumas luzes para os profissionais de relações governamentais. Ana, a nossa apresentação aqui, ela tá em PowerPoint, mas é apenas, como você disse, é para melhorar a visualização, porque o orçamento público é um tema que muitas vezes a gente tem que entrar em alguns conceitos e a visualização ajuda muito, né? Em primeiro lugar, Ana, é importante a gente colocar que o orçamento público, ele é multidisciplinar, né? Ele perpassa as áreas do direito, da economia, da ciência política, né, das finanças públicas, enfim, e da própria do próprio processo legislativo como um todo, que já que o orçamento ele tem um processo legislativo específico e ele está intimamente ligado à questão das políticas públicas, né? Nós vamos ver aqui, né, que o orçamento, na verdade, é a materialização da política pública. Então, eu vou colocar agora, feita essa pequena introdução, eu vou trazer aqui alguns slides para nos guiar aqui nessa apresentação. Bom, se nós visitarmos aí a página do IHelgov, né? Está aqui, por isso que eu fiz questão de deixar a logo, né, nós vamos ver que os profissionais de relações governamentais, de relações institucionais e governamentais, não é, eles trabalham ao lado do setor produtivo e de grupos de interesse, né? Então, essa aqui é a primeira chamada que eu gostaria de trazer aqui. Isso aqui está na própria página do IHelgov, né? O trabalho do profissional, ele está sempre ali, não é possível que ele esteja sempre ali ao lado é, de segmentos do setor produtivo. E essa última parte aqui vamos dizer, desse conceito, dessa definição de atuação no HelGov, né? É que esses profissionais eles têm como objetivo levar informações para embasar políticas públicas, né? Sejam elas políticas públicas mais interventivas ou políticas públicas de natureza regulatória. Então, quando a gente enxerga essa atuação dos profissionais de relações governamentais, nós logo percebemos a íntima relação, não é,
com o processo, com o desenho de políticas públicas, desde o desenho até a sua execução, ok? Vamos adiante. E aí nós falávamos ali, só para relembrar, não é? Porque muitas vezes você tem, aí tem profissionais que são de outras áreas, como economia e direito. A gente viu lá na tela anterior, no slide anterior, que, né, os profissionais de Helgov, eles atuam ao lado do setor produtivo ou de grupos de interesse. E o que é o grupo de interesse? São organizações que tentam influenciar, como aqui a gente está mostrando, tentam influenciar a política pública a seu favor, não é? Esse verbo influenciar, interagir, fomentar, ele está muito próximo, não é, dessa atividade de relações governamentais. E o lobbying, né, como é conhecido, ele é o processo. Né? Nós temos aí o setor produtivo, os grupos de interesse, e o lobby, como a gente está vendo aqui, é o processo que vai levar essas informações a legisladores ou a tomadores de decisão, né? É sempre na busca de atendimento dos seus legítimos interesses. Então, feita essa primeira construção, a gente já percebe, não é, que a atuação, e aí eu faço questão de reafirmar isso, para nós podermos chegar na questão orçamentária do orçamento público, é mostrar que a atuação, Ana Paula, do profissional de Helgov é uma atuação estritamente conectada à tomada de decisão no âmbito do processo de desenho e execução de política pública, né? E o que é a política pública? Isso aqui é um conceito que já aí para quem está nos... Opa, desculpa. Para quem trabalha com teoria de política pública, né? E em curtas palavras, a política pública é uma diretriz que é para enfrentar um problema público. Essa é a noção, é o conceito básico de política pública. É sobre isso aí que nós iremos aqui trabalhar o resto da nossa apresentação. Maravilha. Bom, e o que o orçamento tem a ver com isso, né? Nós estávamos falando aqui que a nossa apresentação é sobre orçamento e políticas públicas. Nós já vimos aí alguns conceitos, né? E o que o orçamento tem a ver com política pública? Nós vamos enxergar logo aqui nesse slide que o orçamento, ele, na verdade, ele reúne um conjunto de programas governamentais que nós podemos associar a essa figura da política pública, né? Então, o orçamento, na verdade, reúne todo esse conjunto de políticas governamentais ou políticas públicas ao lado das suas respectivas despesas. Quando a gente usa esse termo programa ou essa expressão programa governamental, isso tem um sentido dentro do universo orçamentário. O programa, na verdade, é um conjunto de ações para atingir um objetivo pretendido, ou seja, superar um problema de natureza pública. Então, o orçamento, na verdade, ele é, né, um conjunto desses programas e ações que estão muito próximos da noção de política pública. E há uma discussão, Ana Paula, sobre o universo de políticas públicas existentes no Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui concreto para vocês. O programa Pé de Meia, por exemplo, é recentemente criado, não é? Pelo Poder Executivo, pelo governo do presidente Lula. Se nós formos procurar esse programa dentro do orçamento, nós não vamos encontrar com esse nome, Pé de Meia, porque é um nome de fantasia. O programa Bolsa Família, que ele está espalhado em várias ações dentro do orçamento. E isso dá um trabalho muito grande para o pesquisador de políticas públicas identificar, no caso brasileiro, qual é o efetivo e o real universo dessas políticas públicas. Eu coloquei aqui, para quem está assistindo, não é, que há esse excelente trabalho que é feito pelo IPEA, não é, que é o Catálogo de Políticas Públicas. Na verdade, é uma metodologia que ele procura levantar o universo de políticas públicas existentes no nosso planejamento público brasileiro. E ao lado aí tem uma nota técnica, né, que vai trabalhar toda essa conceituação do que vem a ser política pública dentro da realidade prática do planejamento brasileiro. Então, eu coloquei esse slide aí mais como
uma fonte de informação para quem se interessa pelo tema, que consulte tanto o catálogo de políticas públicas e, para entender esse catálogo, há essa nota técnica que também foi elaborada pelo IPEA. Quem está começando, né, a se ambientar com esse tema, é importante que tenha esse recurso, né, por escrito para consultar, para entender um pouco melhor e até para entender quais são os próximos passos para tirar as dúvidas, né, Helder? Acho que Perfeito, orientando. perfeitamente. Eu sugiro, porque a grande dificuldade hoje, Ana Paula, como eu havia dito, é se você, inclusive com uma pergunta que é feita às vezes em sala de aula, quantas políticas públicas nós temos no Brasil, né? Lembrando que política pública não necessariamente é apenas a realizada pelo ente estatal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Bradesco ou o Itaú, por exemplo, oferta crédito rural, ali há uma política pública, no entanto, realizada por uma instituição privada. Então, esses conceitos aí, para o pessoal que é da área que mais próximo aí de ciência política, que estuda essa questão das políticas públicas, esses nós conceituais, né, eles dificultam muitas vezes você identificar dentro do orçamento público quais são todas as políticas públicas que existem. E esse catálogo, ele lança luzes para, vamos dizer assim, dentro de uma sistematização, você compreender melhor o que é esse universo, no caso brasileiro, ok? Vou passar adiante. Bom, e aí eu queria, esse aqui, esse slide é muito importante, né? Porque é um dos pilares da nossa narrativa, da nossa argumentação sobre a relação entre orçamento e política pública. Primeira informação que a gente está tirando isso do texto constitucional, está aí o artigo 167, que a gente pode resumir da seguinte forma: não existe, não há política pública sem orçamento, né? Não há. Você. Qual é a consequência disso? Às vezes você tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e esse projeto, essa proposição legislativa, ela cria uma determinada política pública. Se não houver os recursos necessários para a execução dessa política pública, ela não vai se materializar. E a Constituição Federal, no artigo 167, é clara que nessa vedação, está lá, ó, a vedação, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei de orçamento, na lei orçamentária anual. Ou seja, não existe materialização, não existe concretização de política pública sem o devido registro na lei orçamentária, né? Isso é muito importante porque já lança, né? E aqui eu deixei aqui algumas figuras aí na área de educação, de segurança pública, de infraestrutura. Qualquer política pública para se materializar, ela precisa constar do sistema de planejamento e orçamento público, e mais especificamente da lei orçamentária anual, ok? Então, esse é o primeiro aviso, né? Não existe política pública, eu vou dizer mais, não existe a garantia real de direitos constitucionais, direitos sociais, sem a, sem a alocação dos recursos e dos meios financeiros necessários ao exercício desses direitos. Inclusive, há um livro que eu, inclusive, era para ter colocado aqui, Ana Paula, que é a tradução dele, né? Não existe, direitos não nascem em árvores, né? A gente pode dizer a mesma coisa. Políticas públicas não nascem em árvore, elas precisam dos aportes orçamentários. Então, está aí, né, o mandamento aí do artigo 167 da Constituição, mostrando que não há política pública, nem política governamental, sem o aporte de recursos no orçamento público. Passar adiante um pouco aqui. Queria chamar a atenção novamente para um outro dispositivo constitucional, né, que mostra aqui no artigo 174. Esse artigo 174, gente, ele está inserido na Constituição na parte em que trata da intervenção do Estado na economia, né? Da ordem econômica. Então, o artigo 174, de forma resumida, ele diz lá que no processo de intervenção na economia, o Estado pode normatizar e regular. Está aí o texto, né?
E aí ele vai exercer as funções de quê? Ele pode fiscalizar, ele pode incentivar e pode planejar, né? Planejar. Queria grifar isso aqui, planejar. Ou seja, dentro da atuação do Estado na economia, né, ele exerce várias funções. A função de fiscalizar, incentivar e de planejar. Por que é que eu estou chamando a atenção para esse planejar, esse planejamento? É porque o orçamento, na verdade, ele é um instrumento, talvez um dos mais importantes do planejamento. O orçamento público, a lei orçamentária anual, ela é a materialização do planejamento público, como nós vamos ver já já, quando nós tratarmos aqui da engenharia de planejamento e orçamento constitucional. Muito bem, então vamos lá. Aqui no artigo 174, como eu disse, nós estávamos explicando que isso aqui faz parte, na Constituição, das formas de intervenção do Estado na economia. E o planejamento está dentro dessa atuação. E quais são as características desse planejamento segundo a Constituição Federal? Primeiro, ele é determinante. Olha aqui, determinante para o setor público. O que é que significa o planejamento público, permita-me a redundância, ser determinante, o planejamento público ser determinante para o setor público? Significa que toda atividade estatal ela tem que ser amparada por um planejamento, ou seja, determinante, é obrigatório. E esse planejamento público, qual é o atributo que nós temos na Constituição associado ao setor privado? Ele é indicativo, tá certo? Indicativo, ele é determinante, ou seja, ele é obrigatório para o setor público e é indicativo para o setor privado. E aí eu usei essa figura do farol, porque é exatamente isso que significa esse termo indicativo. O planejamento público, do qual o orçamento é um instrumento, ele deve ser um farol para o setor privado. E é a realidade, não é? Quando, por exemplo, o orçamento público traz dotações orçamentárias para o programa Minha Casa Minha Vida, né, seria de bom grado que o setor de construção civil observasse esse programa dentro do orçamento e comparasse com o do ano passado, ou então olhasse todos os atributos orçamentários desse programa. Então, é nesse sentido, né, que o orçamento público, como instrumento do planejamento, que está aqui na Constituição, ele sirva como um norte para dizer ao setor privado aonde o governo pretende aplicar os seus recursos. Né? E isso me parece ser, Ana Paula, uma informação muito importante para o tomador de decisão privado, principalmente os setores que dependem, né, desses aportes de recursos do setor do orçamento. Então, só voltando aqui, eu vou voltar um slide que eu queria fixar essas duas noções. Primeira coisa, voltando aqui para o slide anterior, não existe política pública, não existe programa governamental sem orçamento, né? A construção de uma política pública, ela exige o registro ali numa dotação orçamentária da LOA, ou seja, da Lei Orçamentária Anual. O outro pilar, esse orçamento que integra o planejamento público, quem está dizendo isso é a Constituição, ele tem uma importância, eu diria até que social, nesse aspecto socioeconômico, de servir como um farol para a atividade privada. Por isso que a construção de boas políticas públicas, a construção de um sistema de planejamento e orçamento calcado em parâmetros reais, em parâmetros técnicos, né? Ele tem uma importância muito grande para a tomada de decisão privada. E essa percepção que a gente está vendo aqui é um mandamento constitucional, né? O orçamento, como instrumento do planejamento, ele deve servir como ele é, por ser indicativo, não é? Ele tem esse papel de funcionar como um farol para o ambiente econômico privado. Acho que Ok? essa é uma das Vamos passar. principais dicas aqui da sua fala hoje, Helder, porque é justamente esse farol que vai ajudar a gente a nortear, no meu caso como consultora, né, muito dos clientes. O que que eu devo priorizar? Vai ser a política pública que de fato tem um orçamento previsto, né? E é um orçamento que tem que ser factível, porque às vezes a gente vê nas negociações troca de governo, né, de emendas, enfim,
que esvazia muito uma política pública e aí automaticamente a gente percebe que ela não vai ser executada ao longo do ano. Então não adianta a gente colocar as nossas estratégias, né, da gente pautar as nossas prioridades no ano com base numa política pública que está esvaziada e que a gente sabe que do terceiro mês, do quarto mês para frente no ano não tem mais o que ser executado por falta de verba. Eu até te dou um exemplo aqui que foi trazido por um aluno em sala de aula, Ana Paula. Ele estava na, assim, na prática mesmo. A consultoria dele estava acompanhando para um determinado setor um programa que estava tramitando na Câmara dos Deputados, por lei. Era que, na verdade, ele inclusive atendia ao setor do agronegócio e tal, na área de fertilizantes, né? E esse projeto de lei, ele na análise de risco que estava sendo feita, mostrava lá, né, eu até tive a curiosidade de olhar, não é que toda a parte de, vamos dizer assim, estrutural, orçamentária daquele projeto de lei carecia de fundamentos da legislação orçamentária. Ou seja, aquele projeto ele podia até ser aprovado, mas certamente, né, faltaria ali o suporte, né, legal exigido para ser um programa com o aparato orçamentário adequado, tá certo? Então, o PowerPoint saiu do ar aí? Não. Não saiu do ar, mas saiu do modo de apresentação, Helder. Ah, então eu vou colocar aqui de novo. Só um momento que eu já retomo aqui a. Muito Aí. bem. Então, feitas essas duas observações, a partir do texto constitucional, né, de que não há política pública sem orçamento, e que o orçamento e o planejamento público são uma espécie de farol para o setor privado, eu selecionei aqui, foi até um recorte de algumas matérias de mídia, né, mostrando, não é, a preocupação que alguns setores, que alguns segmentos produtivos têm com questões intimamente ligadas ao orçamento. Então, primeiro aqui do Metrópolis, aqui que a gente está vendo, né? Indústrias pedem ao governo aumento da verba do Plano Mais Produção. Então, isso aqui deve ser uma demanda aí de entidades como a CNI, enfim. Mas eu fiz aqui o recorte só para dizer que o que a gente está falando aqui é uma coisa de conhecimento comum, né? Dessa conexão que há entre setores produtivos e muitas vezes recursos do aporte orçamentário. Nós temos essa matéria aqui da Sociedade Nacional, da SNA, né? Que esse aqui é um problema recorrente todo ano, que é a suplementação de recursos para o seguro rural. O seguro rural, é, ele é ele é movimentado, vamos dizer assim, ele é estruturado, mas a partir de subvenções, ou seja, eu vou usar a palavra aqui indevidamente, mas ele é subsidiado por dotações orçamentárias. Se essas dotações orçamentárias não forem suficientes, nós vamos ter problema na contratação do seguro rural, porque são esses aportes governamentais de política pública que barateiam, né, que tornam o custo do seguro mais barato. Temos aqui ainda, né? Aqui, ó, é um radar da Confederação Nacional dos Transportes, chamando a atenção para o congelamento, né, aí talvez o termo seja mais adequado, o contingenciamento de quase 1,7 bilhão do orçamento federal para o setor de transportes. E ele faz uma análise. Quer dizer, aqui é uma análise institucionalizada da própria Confederação Nacional dos Transportes, aqui dentro do seu radar, né, a partir de questões é, orçamentárias do setor que eles legitimamente representam, né? E aqui, que é uma parte muito importante, né, que aparece muitas vezes, a gente procura dentro do orçamento público a parte de subsídios. Não são todos os subsídios que aparecem no orçamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, os gastos tributários, que são os subsídios tributários, eles não aparecem nem na receita nem na despesa, eles vão aparecer em informações complementares
ao projeto de lei do orçamento. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui essas matérias, que são matérias aí de mídia, né, para mostrar, né, a importância que os aportes orçamentários têm em relação a determinados setores econômicos. E eu queria, já que a gente está tratando aqui, gente, de atuação de Helgov em política pública, né? E aí a gente está falando de participação na elaboração, na influência, né, no processo legislativo, na influência da execução dessas políticas públicas. Eu fiz questão de deixar aqui que, a partir da experiência do Plano Plurianual, agora de 2003, 2023, 2027, desculpe, foi criado uma plataforma governamental chamada Brasil Mais Participativo, né? E lá existe uma regulamentação para participar, é bom que as pessoas consultem, porque, por exemplo, eu selecionei essa aqui, olha, tá aqui à direita, consultas públicas, né? O que era essa consulta pública? Tem muitas lá dessa plataforma, várias relacionadas às mais diversas políticas públicas. Essa aqui que eu printei e coloquei aqui no slide, Ana Paula, e os demais, era uma consulta pública para sugestões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos ver já já, né, que o nosso sistema orçamentário ele é constituído do PPA, do Plano Plurianual, da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Mas olha só que interessante, né? O próprio governo abriu uma consulta pública, que já está encerrada, apesar de a LDO estar no Congresso e não ter sido ainda votada, já está encerrada essa consulta pública, mas o governo abriu, como fez isso também no PPA, né? Abriu uma consulta pública para, para que a sociedade, né, trouxesse contribuições na questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente vê que essa participação, né, quer seja ela feita de forma profissional por meio das relações governamentais, que não impede, né, de uma consultoria, por exemplo, auxiliar um determinado setor aqui nas contribuições dessas consultas públicas, né, mas está aberta à sociedade de uma forma geral. Então, nós não vamos aqui, não é objeto da nossa apresentação explorar isso, mas depois consultem, não é, essa plataforma Brasil Mais Participativo e olhem lá as consultas públicas que estão em aberto. Posso passar? Estou pedindo permissão aqui à nossa coordenadora, Ana Paula. Posso Pode passar ir. adiante, Ana? Se alguém já tiver uma dúvida, quiser ou levantar a mão ou escrever nos comentários, né, no chat, fique à vontade que eu vou intermediando aqui também. Mas Ok, pode, então vamos. Já temos quanto tempo ainda? temos mais 27 minutos. Ok. Gente, por que o acesso às informações orçamentárias e a esse idioma, né, o orçamentês? Eu até brincava com a Ana Paula, eu acho que quem vai trabalhar com orçamento, nós que trabalhamos, temos dificuldade, mas assim, a sociedade que não tem tanto acesso às questões de orçamento e planejamento público, né, precisam passar por um verdadeiro processo de letramento, de alfabetização mesmo, sem problema nenhum. É uma alfabetização, porque é um outro idioma, né? Eu sou consultor de orçamento já há muito tempo, muitas vezes eu tenho dificuldades em localizar determinadas questões, porque aquilo ali é um quebra-cabeça. E, além de tudo, né, para os profissionais que vão trabalhar nessa perspectiva do orçamento público, a gente precisa enfatizar que é um ambiente extremamente regulado do ponto de vista jurídico. Por que é que eu chamo a atenção para isso? Porque não é simplesmente você fazer a leitura do orçamento. É que, na verdade, toda a construção do planejamento público e do orçamento público, gente, ele está baseado, primeiro, na Constituição Federal. Entre os artigos 165 e 169, que a gente pensa que são poucos artigos, e são poucos artigos, mas são
vários dispositivos, né, constitucionais versando sobre matéria de orçamento público, das emendas, né, das emendas impositivas, da comissão mista de orçamento, do próprio conteúdo das leis do PPA, da LDO e da LUA. Então, eu estou colocando aqui um guia, né, um guia de legislação, isso aqui é um guia básico para quem pretende trabalhar, né, no acompanhamento do orçamento público. Então, a primeira coisa, a Constituição Federal, principalmente aqui entre os artigos 165 a 169. Indispensável a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 de 2000, né? Que vai trazer ali regras para o orçamento, para o PPA, para a LOA, para questões de renúncia de receita, enfim. Né? A Lei de Responsabilidade Fiscal é outra lei básica para quem pretende trabalhar com orçamento público. A Lei 4.320, olha aqui, de 64, é uma lei que trata do orçamento e da contabilidade pública. É lá onde estão as classificações de despesa e receita, né, e uma série de regras. É uma lei que já está caduca, que nós estamos vendo aqui, de 64 para 2024, são 60 anos, né? Tem uma notícia para vocês. O governo, né, dentro do planejamento estratégico do Ministério do Planejamento, a ministra Simone Tebet colocou isso, que já está sendo, se já não tivesse sido terminado, o processo de elaboração de um anteprojeto de lei que virá substituir essa lei aqui, a Lei 4.320 de 64, que é a lei que hoje rege, né, toda a contabilidade pública e orçamento público, que é uma lei de 64, já aí completando 60 anos. Indispensável, gente, também, quem vai trabalhar com orçamento público, conhecer a resolução número 01 de 2006 do Congresso Nacional, que, na verdade, é a resolução que trata do processo legislativo orçamentário. Eu vou chamar a atenção novamente. Essa resolução, a resolução 01 de 2006, não é, o regramento de todo o processo legislativo orçamentário. O pessoal que acompanha aí Congresso Nacional, acompanha Câmara dos Deputados, acompanha Senado Federal, acompanha comissões, eles têm nas duas casas ali, né, tem o regimento, o regimento do Senado, o regimento da Câmara e o regimento comum do Congresso Nacional. No caso do orçamento público, gente, é uma coisa tão específica que nós temos uma resolução própria para tratar do processo legislativo orçamentário, tá certo? Então, é aqui que estão todas as fases de tramitação do PPA, da tramitação da LDO, da Lei Orçamentária Anual, o número de emendas que cada parlamentar pode apresentar, enfim. Né? Aqui é a Bíblia, né, do processo legislativo orçamentário, que é a resolução número 1 de 2006. Então, isso aqui são, eu estou colocando aqui, gente, as principais, mas nós ainda temos que saber, não é, como como está estruturada anualmente a lei de diretrizes orçamentárias, porque a lei de diretrizes orçamentárias ela é, na verdade, uma espécie de código de processo de elaboração e de execução do orçamento em cada ano. Então, além desse universo aqui de normas, né, nós ainda temos que ter uma atenção concentrada na lei de diretrizes orçamentárias. Então, eu estou mostrando para vocês que discutir orçamento público, né, além das questões de tecnicalidades que são próprias da linguagem orçamentária, nós precisamos ter minimamente, não é, conhecimento dos principais conteúdos desse universo normativo que eu estou aqui apresentando, ok? Posso Maravilha. passar, Ana? Pode passar. E a gente vê que esse webinar a gente vai conseguir dar uma passada, né? Porque realmente é muito conteúdo para a gente aprofundar nos menores detalhes aí da prática, né? E a gente já vai falar, já lá no final da nossa apresentação, que o IRELGOV está avaliando a possibilidade de um curso, aí talvez com 6 encontros, não sei ainda, precisa ser definido, né, para tratar do orçamento público, uma introdução ao orçamento público aplicado às questões de relações governamentais. Vou passar o próximo slide. Muito bem.
Eu dizia no slide anterior que, vamos dizer assim, toda a construção do edifício, né, toda a construção da engenharia do sistema de planejamento e orçamento vem de onde? Vem da Constituição Federal, né? É lá onde se diz que nós teremos 3 leis de iniciativa do Poder Executivo. Lembrando, gente, que isso vale para a União, estados e municípios. Esse arranjo aqui da pirâmide, que é uma síntese da engenharia de planejamento e orçamento, que é baseada na Constituição Federal, ela se aplica à União, aos estados e aos municípios. O que é que eu quero dizer com isso? É que tudo isso que nós estamos falando aqui, né, de atuação de em processo legislativo orçamentário por meio de ações e relações governamentais é válido nas assembleias legislativas também e é válido também nas câmaras municipais, principalmente nas maiores, né? Então, essa engenharia, que é de natureza constitucional, ela espelha o que está na União para os estados e municípios. E como é que é construído esse edifício? Eu acho que tem levantar aí o Kleber, que é inclusive um dileto amigo, levantou aí uma questão. E Dá para. eu ia Ah, esperar você concluir o raciocínio para passar a palavra para ele, mas fica à vontade, então, para concluir, a gente tá ok, tá bom. ele soma aqui Desculpa, é porque eu vi aqui, as- eu só estou com a tela aqui, eu vi um chat funcionando, mas então, como eu falava, esse edifício, essa pirâmide, essa engenharia constitucional, Ana Paula, que ela é construída em cima de 3 leis. 3 leis. A lei do plano plurianual, está aqui no ápice, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Detalhe, são 3 leis ordinárias, ou seja, elas não têm uma hierarquia formal entre elas, porque são leis de mesmo status jurídico. Mas há uma hierarquia que a gente, na linguagem jurídica do orçamento, a gente diz que há uma superordenação. Em que sentido? Que a lei do plano plurianual superordena a lei de diretrizes orçamentárias e superordena a lei orçamentária anual. E a lei de diretrizes orçamentárias superordena a LOA. Ou seja, é um edifício em que no ápice nós temos aqui o plano plurianual, lá na base nós temos a lei orçamentária anual e fazendo a ligação nós temos a lei de diretrizes orçamentárias. No frigir dos ovos, né, essa pirâmide quer mostrar o seguinte: eu não posso ter nada na LOA, nem na LDO, que contrarie o plano plurianual, tá certo? Porque é o ápice do sistema. E qual é a lógica dessa engenharia? Veja, o plano plurianual, o nome está dizendo, é o plano, né? A lei orçamentária anual também a gente já pode perceber que aqui é o orçamento. Então, aqui no ápice nós temos o plano e aqui nós temos o orçamento. Então, a LDO, que está aqui no meio, gente, ela faz a ligação entre o plano e o orçamento, entre o sonho e a realidade. Essa foi a concepção, né, que na época os constituintes, inclusive o senador, que hoje é o senador José Serra, né, trazia, foi um dos colaboradores da formatação dessa engenharia constitucional. Nós temos aqui no ápice o plano, na base o orçamento. E a LDO faria, não é, a ligação entre o sonho, o plano e a realidade. Numa outra leitura, não é? A LDO, ela vai fazer a ligação entre o plano de longo prazo, vamos entender o PPA como um plano de longo prazo, que apesar de ser aí um período de 4 exercícios, né? A gente pode considerar de longo prazo para o Brasil, né? Mas a LDO vai fazer a ligação entre esse longo prazo e o curto prazo, que é o orçamento anual. Então, a LDO, resumidamente, ela faz a ligação entre o plano e o orçamento e também faz, numa outra leitura, a ligação entre o longo prazo e o curto prazo. Essa foi a concepção original da Constituição. Obviamente que esse modelo foi desvirtuado e hoje nós temos aí uma série de impasses e dificuldades, né, para
um funcionamento adequado desse sistema. De qualquer forma, a concepção foi essa aí, ok? Vamos Maravilha. adiante. Vamos passar então agora para o Ah, Cleves. sim, tem o Kleber. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, Cleves. Ótimo, ótimo. Tudo bem, Ana Paula? Prazer estar com vocês aí de novo. Agradecer o convite e a participação. Sinceramente, eu não me lembro como que chegou o convite para mim, mas nós estamos presentes. O Então, Helder é certeza. uma pessoa conhecida lá da Academia do Senado. Eu fiz o primeiro curso de avaliação de políticas públicas. Ele assina a minha certificação pelo Senado. E eu É uma compartilho e honra, viu, acompanho Kleber? muito. É uma honra, viu, Por ter. favor, Helder, que isso, que isso. Foi um bom contato que a gente fez sempre. Inclusive, teve aquela parceria que firmou do ILB com a própria Abrig, que é de Relações Governamentais. A gente levou, então, o presidente lá. E aí a gente está sempre atento aí às movimentações e no entusiasmo. Eu queria fazer a relação de duas experiências que eu tive, Helder, porque toca muito nesse foco que você está colocando da institucionalidade orçamentária dentro da Constituição. Porque isso é muito importante, porque são as peças de referência que podem dar ali o norte para quem trabalha com o RelGov fora do Congresso. E a gente, no Congresso lá, a gente tem dois cenários que a gente acompanha muito de perto. É o processo legislativo orçamentário, com a apreciação das matérias, e a execução do orçamento, desde a fiscalização até os programas e as programações que são efetivamente colocados em praça pública. A gente acompanha pelo Congresso. Na parte privada, eu vejo assim que o planejamento ele é muito referencial e pouco realmente planejado. Ele não é estruturado para que você tenha uma referência de para onde os recursos podem ir ou medir as oportunidades que os setores que atuam na economia ou no desenvolvimento econômico, social, possam atuar em termos de acessar os recursos efetivamente. A experiência mais recente, a medida provisória que veio tratando da... Não foi medida provisória, foi um projeto de lei que está vigente, é o PLN 28, que está alterando o PPA. A gente viu ali, eu trabalho no gabinete parlamentar, o parlamentar, o senador Irã, ele é de Roraima, e a gente viu uma oportunidade, uma janela de participação para contribuir com o planejamento e com o PPA. No sentido de que nós temos hoje uma forte migração de venezuelanos para o Brasil. Roraima é diretamente afetada. Acredite, desde 2018, que foi criada a Operação Acolhida, é uma política pública perene, porque não pararam de entrar venezuelanos por Roraima, e ela não é prevista no PPA. E aí você já tem o PPA que estava vigente desde então e já teve um novo PPA. E não existe um planejamento, não existe uma programação, por exemplo, a operação acolhida, ela recebe os venezuelanos em Roraima e ela difunde os migrantes pelo país. Por isso que ela é acolhida. Ontem mesmo eu almocei num restaurante na Vila Planalto que tinha uma cozinheira venezuelana, comida sensacional, por sinal, venezuelana. Então, assim, não tem no planejamento. Nós vimos essa janela de oportunidade, colocamos lá uma emenda e vamos ficar atentos na apreciação do PLN. Então, essa é uma atuação que, embora dentro do legislativo, ela pode ser provocada pela sociedade civil, por entidades, por associações, até mesmo as entidades representantes patronais, confederações e federações. Elas podem demandar ali o parlamentar ainda na origem das programações. A outra experiência que eu queria compartilhar é no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, que ele foi concebido lá ainda muito embrionariamente no Executivo em 2013 para 2014. Só veio virar lei em 2016. Então, ele passou ali 2, 3 anos para ser estruturado legalmente até 2016 com a boa vontade do gestor público. Meramente isso. Então, hoje eu vejo que a gente carece muito desse planejamento. Porque lá no PPI, eu fui procurado por uma empresa, sempre estive assim, nunca fechei porta e vislumbro assim, uma oportunidade na iniciativa privada, porque uma empresa, uma construtora muito grande,
do Rio de Janeiro, ela estava interessada em ocupar a lacuna a lacuna não, ocupar um espaço na área de atuação dela, que basicamente era portos, infraestrutura de escoamento. Então, ela estava procurando isso. E aí eu disse, olha, hoje a gente tem ainda embrionário um PPI, que é um plano de parcerias, ou seja, conta muito com os recursos privados. Foi uma janela de oportunidade, a gente conversou, avançou muito. No meio do caminho, apareceu uma Lava Jato, isso era 2014. E aí todos os projetos privados eles entraram num compasso de espera, porque ninguém sabia a dimensão que aquilo ia tomar, e as grandes construtoras, a gente viu o que aconteceu. Tiveram que fazer acordos de leniência para poder voltar a atuar. Então, são duas experiências que a gente vê de dentro do Congresso, mas que a gente percebe que o setor privado, relações governamentais, quem trabalha com essa relação junto ao Executivo e ao Legislativo precisa estar atento. E esse cenário que você está construindo, Helder, de mostrar a institucionalidade, ele é muito relevante. Mas eu acho que o principal é a gente ter um pouco de atenção e levar mais a sério a questão do planejamento para que você dê esses indicativos para a sociedade, né? A sociedade civil organizada que tem esse interesse. Tá? Obrigado aí, desculpa alongar, mas eu acho que essas são experiências que tocam muito ao tema do Helder. Com certeza. Muito obrigada pela colaboração, Kleber. A gente mais para o finalzinho, o Helder vai falar um pouquinho sobre os riscos e oportunidades também, né, Helder? Aí a gente pode trazer de Inclusive, volta esses é, exemplos que foram muito ricos. Obrigada. inclusive, Ana, eu já tomei nota aqui dos exemplos que o É. Kleber está trazendo para usar em sala de aula, porque isso é que enriquece aí as experiências, né? E só para dar Exato. mais um exemplo aí disso que o Kleber estava falando, eu participei, desculpe, de um evento que envolvia, eu até falei isso para a Ana Paula, era um evento que tratava de energias renováveis, e um dos representantes de setores que estavam lá assistindo dizia, olha, a gente não tem ainda aqui um desenho claro das políticas, de programa, de políticas públicas para o setor. E nessa época, Ana Paula e Kleber e os demais que nos assistem, estava Sim. iniciando a tramitação do PPA no Congresso Nacional. Eu disse, olha, a melhor oportunidade que vocês têm é por meio de um trabalho organizado, né? Sempre, obviamente, por meio de uma emenda parlamentar, de um senador, de um deputado, no caso da União, criar esse programa, ou então, se já há um programa, criar uma ação específica que coloque uma janela para essa política pública. Então, isso que o Kleber está colocando aí, Ana Paula, é muito importante, dessas experiências, né, de intervenção no processo legislativo orçamentário. Deixa eu voltar aqui para a minha pirâmide aqui. Já voltou? Voltou. Temos mais Ok. 8 minutos, tá bom, Helder? 1 minuto? 8, 8. Ah, tá, desculpa. Gente, então olha aqui, é isso que a gente estava falando, não é? Dentro do processo legislativo orçamentário, o que é que você pode, quais são as possibilidades legais, possibilidades constitucionais e regimentais de atuação, não é, em política pública nessa engrenagem de planejamento e orçamento? Primeiro, no âmbito do PPA, você pode, por meio de emenda, criar programas e ações, ou definição de prioridades de longo prazo. Depois eu queria, não vai dar tempo a gente fazer isso aqui agora, mas eu queria que vocês depois entrassem na lei do PPA atual, é só botar no Google aí, PPA 2023-2027, não precisa ser agora, e peguem o PPA passado, do governo passado. Vocês vão encontrar nitidamente a diferença nas prioridades de um e de outro governo eleito, tá certo? É muito importante, porque o PPA, ele além de ser aí um grande orçamento, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas ele também tem uma parte mostrando quais são os rumos. Por exemplo, no PPA atual, uma das prioridades é o combate à fome e à pobreza, que não aparece no PPA passado. Então, como exercício aí para casa, dever de casa, depois comparem, não é, as prioridades do atual PPA e do PPA passado, que vocês vão ter saber
quais os ventos que sopram, né, em um e no outro modelo de planejamento de longo prazo. Eu peço desculpas aqui, gente, que eu estou com a gripe e a garganta meio. Bom, então no PPA, nós temos essa possibilidade, né, de, por meio de emendas, criar programas e ações. E na LDO? Gente, a LDO, vocês vão ver, se vocês abrirem aí, botem aí depois LDO 2024 Planalto, né, no Google, vocês vão ver que é uma lei basicamente textual, né? Então, mas o que é que tem de, assim, de possibilidade de atuação de instituições no âmbito da LDO? Primeiro, definir as prioridades para aquele exercício, que é uma das missões da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por meio de emenda, não é, você pode criar aqui prioridades, novas prioridades. Obviamente que vai precisar passar por um processo de votação dessas emendas, né? Mas, de qualquer forma, você pode trabalhar aqui na definição de prioridades. Para quê? Para politicamente você criar um fato, né, de trazer até um argumento, uma narrativa é, consistente de que aquela prioridade faz parte da execução do orçamento daquele ano. Outra parte importante da LDO, né, que está lá nos blocos dela, é blindar as despesas de contingenciamento. Nós temos lá um anexo, é um anexo que tem uma série de despesas, ou seja, de políticas públicas, imunes ao contingenciamento, né? Então, por meio de emendas parlamentares, você pode entrar na LDO e colocar, né, outras políticas ali que possam ser protegidas. Lembrando que, óbvio, que a emenda apresentada não é garantia de que ela seja aprovada, mas, de qualquer forma, é uma maneira de intervenção. Tem um outro bloco na LDO que eu chamo a atenção, que isso é de interesse das instituições privadas sem fins lucrativos, como Santas Casas de Misericórdia, as organizações da sociedade civil, enfim, essas entidades chamadas terceiro setor, né, que recebem transferência de recursos públicos, né? Então, todo o regramento sobre a transferência de recursos para essas instituições, a PAI, Santas Casas de Misericórdia, hospitais, creches, enfim, todo esse universo, que aí chamando aí de filantropia e de entidade do terceiro setor, muitas vezes muitas instituições que atuam na área ambiental, por exemplo, né, em outras, defesa de direitos de comunidades originárias, enfim. Toda a transferência de recursos para essas entidades, para esses setores, é regulamentada na LDO, e que também está passível de ser modificada por meio de emenda, tá certo? Temos um outro bloco que eu reputo muito importante dentro da LDO, que são as prioridades das agências financeiras de fomento, ou seja, dos bancos públicos, não é? Tem um bloco que define quais são as prioridades para o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BASA, para a FINEP, para a Caixa Econômica Federal, né? E até recentemente, gente, poucos parlamentares faziam emendas para colocar diretrizes, prioridades para essas entidades, que eu reputo também como sendo um aspecto importante a ser observado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E na LOA, que é basicamente um quadro de receitas e despesas, a possibilidade de atuação é você criar ações dentro de programas já existentes do PPA. Então, aqui, de uma forma muito resumida, né, gente, eu trouxe aqui exemplos de alternativas de atuação, não é, baseada em lei e na Constituição e no regimento da Comissão Mista de Orçamento, né, os espaços políticos para atuação nas três leis do sistema orçamentário, PPA, LDO e LOA. Ficou claro esse slide, pessoal? Tá claro? Vejo os participantes com a câmera aberta concordando. Então. Ok. Muito bem. Eu estou colocando aqui esse slide mais como uma provocação, né? Porque já que nós temos um ambiente extremamente normatizado, extremamente regulado juridicamente, né? Para atuar
num processo desse de interferência nessas leis que estão dentro do sistema de planejamento e orçamento, não pode ser feito de uma forma aleatória. Então, talvez fosse necessária a elaboração de um plano de ação para atuar nessa engenharia do orçamento público. Então, dentro da construção de um plano de ação, seria muito importante conhecer as fases do processo legislativo orçamentário. Onde é que está isso? Já disse, na resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Indispensável, porque é na resolução número 1, Ana Paula, que nós vamos ver quais são as etapas críticas, né? A parte de apresentação de emendas, das votações, do parecer preliminar, que é um documento muito importante dentro do processo legislativo orçamentário, que tanto no PPA como na tanto no PPA como na LDO e na Lei Orçamentária Anual, o parecer preliminar é, na verdade, a definição das regras do jogo que vão valer na votação daquele orçamento, daquela lei de diretrizes orçamentárias do PPA. Em cada ano nós temos um parecer preliminar. É muito importante. Muito importante também, dentro desse processo legislativo, conhecer o manual de emendas, não é? Que aqui é a operacionalização das emendas. Isso aqui é elaborado pelas consultorias do Senado e da Câmara, né? Que estão disponíveis. Se você quer apresentar uma emenda na saúde, você quer apresentar uma emenda na área de educação, enfim, as regras para as emendas de comissão, as regras para as emendas, né, de bancada estadual, tudo isso está na resolução número 1 de 2006, mas condensado aqui, inclusive com exemplos, nesse manual de emendas que anualmente é disponibilizado no, no site da Câmara ou do Senado, que trata de orçamento público. É muito importante também, num plano de ação, no âmbito desse sistema de orçamento público, conhecer os atores principais, que são o relator geral, né, todo o processo de votação da lei de orçamento, ou da lei de diretrizes orçamentárias, ou da lei do PPA, tem um relator geral. No caso do orçamento, na tramitação do orçamento, nós temos os relatores setoriais, nós temos um relator setorial para a saúde, um para a educação, um para a área de infraestrutura, enfim, né? Muito importante identificar, não é, esses que na linguagem aí do pessoal que trabalha com RealGov, mais ou menos aí os stakeholders, né? Os coordenadores de bancada, porque cada bancada estadual, a bancada do Ceará, a bancada de São Paulo, a bancada do Amapá, enfim, cada bancada dessa, ela apresenta emendas e há um coordenador. Então, identificar, né, o coordenador da bancada como um ator principal desse processo. No caso das emendas de comissão, a figura do presidente da comissão é muito importante na definição desse jogo legislativo na tramitação dessas emendas, né? É muito importante, gente, também, veja só como é interessante, né, essa ação junto ao processo orçamentário. Muitas vezes, isso aqui eu falo, anualmente ocorre que os ministérios, né, diante da escassez de recursos, que cada um tem, essa escassez, eles muitas vezes não conseguem abastecer as suas políticas públicas, ou seja, os seus programas e ações, com recursos suficientes, como é o caso dos recursos para o seguro rural, por exemplo, que a gente citou ali, que havia uma reclamação de inadequação do aporte de recursos. Pois bem, os ministérios, olha só, os ministérios do Poder Executivo elaboram cartilhas de emendas e mandam para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional, para que uma espécie de um marketing orientando a atuação dos parlamentares, né? As assessorias parlamentares fazem esse trabalho muito bem, né? Então, nós recebemos lá, esse ano, nós recebemos guia de emendas de vários ministérios, Ministério dos Esportes, o próprio Ministério do Desenvolvimento, o MIDIC, fez guia de emendas. Para que serve esse guia? Para dizer o seguinte, olha, dentro do universo de ações possíveis e programas possíveis, esse ministério gostaria de ter emendas para esse programa, para essa ação. Então, é muito importante a gente saber, não é, conhecer quais são as demandas que os ministérios estão fazendo aos parlamentares por meio desses guias de emenda, que são públicos, né?
ok? Gente, já estamos aqui caminhando para o encerramento, e já recebi aqui a anotação da Ana Paula. Eu queria chamar a atenção para um aspecto, né? Isso é válido para o processo legislativo comum e mais ainda para o processo legislativo orçamentário. É necessário um nível avançado, um nível sofisticado de integridade e de compliance para quem vai trabalhar em temas orçamentários, devido aos riscos políticos envolvidos, né? Porque ali, na verdade, quando a gente está trabalhando uma política pública no seu texto, a gente ali está ainda no campo programático, mas quando você entra na questão das emendas ao orçamento, né, principalmente na LOA, ou mais na LOA do que na LDO, que é mais textual, mas nós estamos aqui envoltos de riscos políticos que precisam ser muito avaliados, né, e que demandam um programa de, vamos dizer assim, de regras de compliance de integridade bem, bem consistente, tá certo? Vez por outra, nós vemos aí matérias da imprensa associando eh, algumas práticas não republicanas associadas a, a despesas públicas advindas de emendas. Então, é muito importante, né, que os profissionais que atuam nessa área tenham, né, nas suas instituições um elevado aparato aí de regras de compliance para trabalhar no processo orçamentário. Sobre isso, eu queria, já aproveitando, fazer uma propaganda, propaganda no bom sentido, porque eu gostei. A gente estava falando aqui de compliance e de atuação no processo legislativo de uma forma geral. E eu vi, Ana Paula, que a revista Diálogos, que é do IRELGOV desse mês, aliás, é desse mês, é a mais nova, né? Ela está trazendo, eu fiz questão aqui de marcar uma série de artigos, né, que tratam da questão da integridade do compliance e das regras de processo legislativo para atuação de RELGOV. Então, eu recomendo, né, que as pessoas acessem na página do RELGOV a revista Diálogos, e eu marquei esses artigos aqui porque já estão aqui agendados para minha leitura, né? Então, eu, com isso, Maravilha, Helder, obrigada pela indicação. Acho que um dos intuitos, de fato, do iHelgov é que a gente tenha sempre a produção de conteúdo de forma muito prática, né? É um think sim, tank sim. que almeja a usabilidade, de fato, a capacitação dos membros, né? Dos seus membros. E, Então, e eu legal acho, trazer aí diálogos que o pessoal vai ficar feliz em saber que foi referência. E eu acho aqui, olha, esse primeiro artigo, a relação entre assessoramento parlamentar, governança e conformidade no processo político, eu não li o artigo ainda, mas o título é muito instigante e diz respeito exatamente a essa temática aqui, e os outros também, tá certo? Então vamos Sim. aqui. Gente, só para encerrar mesmo, né? Onde é que nós vamos buscar informações orçamentárias? Aqui tem duas plataformas que eu gostaria de destacar. O Siga Brasil, que é do Senado Federal, só colocar aí no Google, vocês vão encontrar, e o painel de orçamento federal, que é do Poder Executivo Federal, tá certo? Essas duas plataformas. E para finalizar mesmo, né, isso aqui foi um piloto, uma degustação de outras atividades que podem ser desenvolvidas pelo IRELGOV em 2025, a exemplo de um curso que está sendo avaliado de introdução ao orçamento público aplicado ao RELGOV. E quem sabe depois nós temos aí um GT, né, focado na questão de orçamento e políticas públicas. Queria agradecer, tá aí meus contatos, agradecer ao IRELGOV, a Márcia, que está em São Paulo, agradecer muito a Ana Paula Brito, que é uma profissional muito reconhecida na área de RELGOV, que está aí nos acompanhando nessa missão de hoje à noite aqui, e agradecer a presença dos que assistiram a esse webinar. Helder, estendo as suas palavras às minhas, agradecer a presença de todo mundo, a sua mais uma vez de disponibilidade, informar a todos que a gente tem aí a pretensão realmente de estender essa capacitação para um curso com bastante ênfase aí na aplicabilidade e na prática mesmo do orçamento público no nosso dia a dia. E avisar que essa edição foi gravada, então a Márcia vai disponibilizar depois o link para acesso, para revisitar aí quem chegou um pouquinho mais tarde. E vai ser um imenso prazer contar com a presença de todos aí na nossa edição de novembro, que a gente ainda está fechando a data e a temática, mas a gente conta com a participação e divulgação de todos vocês.
Muitíssimo obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado, Ana. Obrigado, Helder. Um abraço. Obrigado, Arthur. Obrigado, Kleber. Laura, tá